Olá, amigos e amigas. Estou aqui com uma tarefa de fazer uma síntese sobre a situação do trigo transgênico. Pensei em começar com observações gerais, lembrando que a campanha permanente contra os agrotóxicos, o próprio Fórum, a Articulação Nacional da Agroecologia, distribuíram várias informações e, inclusive, existem alguns podcasts sobre o tema. Bom, como informação geral, nós temos essa tendência de tomar decisões no presente com base nas informações que nós temos do passado, esquecendo os maus momentos do passado, desprezando os fracassos e nos apoiando nas expectativas positivas do passado como se elas pudessem ser renovadas sem evidências de realidade. E no caso do trigo transgênico, nós estamos diante de uma renovação de promessas não atendidas. Vejam que as primeiras biotecnologias da engenharia genética prometiam reduzir o uso de agrotóxicos, prometiam melhorar a qualidade das plantas, melhorar o teor nutricional e enfrentar a seca. Uma das primeiras promessas era essa, de plantas tolerantes à seca, isso desde os anos 60. Bom, no final dos anos 90 e até talvez os anos 2010 nos Estados Unidos, cresceram muito as tentativas de obtenção de respostas em tolerância à seca. Se faziam naquele período 80, 100 autorizações de ensaios com genes que pareciam muito promissores para enfrentar a seca. Mas, naquele período, só houve uma aprovação. A aprovação de uma soja, aliás, de um milho tolerante à seca da Monsanto, que se comprovou não tolerante à seca. E esse gene, o HB4 do girassol, que está inserido no trigo, também foi objeto de pesquisa naquelas ocasiões e também se acumula entre as desistências das grandes transnacionais. O argumento utilizado para essa desistência é que era muito caro, muito complexo e de pouca viabilidade no mundo real, porque os resultados promissores obtidos em testes de laboratório e em vasos sob situações controladas não se repetiam no mundo real. Isso porque a tolerância à seca é uma característica tipicamente multigênica. Muitos genes envolvem na expressão da reação da planta ao estresse hídrico. E esses muitos genes, atuam de forma diferente entre si. Alguns são responsáveis pela floração, pelo enchimento de grão, pelo crescimento, pelo aprofundamento das raízes. Coisas que necessitariam de um gene com capacidade de interferir sobre muitos processos, sobre a estrutura de metabolismos distintos na planta para que esse gene pudesse conferir tolerância à seca diante da variabilidade de situações em que a seca pode ocorrer. Bom, se afirmava então que havia um excessivo foco na questão genética quando o problema do estresse hídrico envolve fatores ambientais que poderiam ser controlados de maneira mais eficiente e mais barata. E se afirmava também que essa obsessão da solução genética inviabilizava políticas mais eficazes de combate à seca, além de privatizar o tema, além de tornar o tema sujeito aos riscos que envolvem as patentes, colocava as universidades e os centros de pesquisa a favor das transnacionais com maior poder de influência, mas desviava o interesse público de ensaios que aumentassem o teor de matéria orgânica do solo, que pudessem ajudar a buscar mecanismos de aprofundamento de raízes, de mecanismos de trabalhos na lavoura que descompactassem o solo, que agilizassem o processo de absorção da água e de manutenção da água no solo e assim por diante. Enfim, você concluiu também que, na prática, as pesquisas tradicionais de adaptação das plantas à variabilidade climática ofereciam um ganho que era de aproximadamente 1% ao ano em resposta a estresse hídrico com as pesquisas tradicionais. E que essas pesquisas com o HB4, por exemplo, que prometem uma capacidade de enfrentamento, um ganho de 6% em relação às situações de estresse hídrico, em pesquisas de 15 anos, o que era um resultado muito inferior àquele obtido com as pesquisas tradicionais. E também afirmavam que nós deveríamos olhar para as culturas chamadas órfãs, as culturas abandonadas que são regionalmente adaptadas a situações de menor disponibilidade de água, como o sorgo, como o milheto. Existem culturas que têm um grande potencial de resposta em pesquisas para
enfrentamento da restrição hídrica que estão sendo abandonadas pelas pesquisas. É um potencial não estudado, porque não oferece essa ligação com as grandes transnacionais do gênero. Se afirmava também que a resistência à seca é algo que deve ser bem avaliado, porque na natureza a resistência à seca é enfrentada com transformação das folhas, por exemplo, em espinho, com redução das áreas de perda de água e por diferenças entre as plantas. Existem as plantas chamadas C3, que são plantas de temperaturas mais amenas, que consomem menos energia, menos ATP, por molécula de CO2 capturada e transformada em açúcar. Essas plantas que preferem as temperaturas amenas incluem o trigo, a soja, o algodão, o café. E as plantas C4, que são mais adaptadas a ambientes de temperaturas mais elevadas, mais adaptadas à seca, como o sorgo, o milho e a cana, seriam plantas tipo C4 que perderiam menos água no seu processo de metabolismo normal. Além disso, se nós tivéssemos um gene identificado, um gene poderoso desse que controla vários aspectos da planta, ele teria que ser poderoso também para enfrentar a variabilidade, a aleatoriedade das secas. Porque a deficiência hídrica varia com o período do ano e varia em relação ao ciclo metabólico da planta. A planta tem necessidades diferentes de metabolismo conforme o seu estágio de maturação. O estresse hídrico se associa à temperatura noturna, se associa ao tipo de solo, se tem maior ou menor capacidade de retenção de água, de matéria orgânica, se associa aos ventos. Então, resultados obtidos em laboratórios, em câmaras de vegetação, em ensaios de pesquisa, dificilmente se repetem no mundo real, porque esse conjunto de situações que variam e que se combinam de forma distinta entre si, oferecem para a planta sinalizações que são difíceis de serem controladas na pesquisa. E como funciona o HB4? O HB4, ele atua, esse gene atua como uma espécie de alterador na resposta ou na percepção da planta com relação à deficiência hídrica. E a deficiência hídrica traz danos distintos em diferentes períodos do desenvolvimento da planta, como a gente já viu. Uma seca na floração ou uma seca na formação de grãos é diferente para a planta do que uma seca na fase de crescimento ou de brotação. E por isso nós precisamos de testes com uma planta geneticamente modificada em diferentes situações climáticas. Por isso não nos serve, no caso do trigo HB4, os ensaios realizados na Argentina. A nossa variabilidade responde a fatores distintos da observada na Argentina. E por isso não nos servem também as pesquisas que a CTNBio afirma que foram realizadas e que foram suficientes em dois lugares do Brasil, em Minas e no Paraná. E o trigo HB4, ele efetivamente retarda a resposta da planta aos sinais de seca. Ele não é um trigo tolerante à seca porque ele precisa de menos água. E nem é um trigo tolerante à seca porque ele usa a água disponível de uma maneira mais eficiente. Ele é tido tolerante à seca porque ele é míope em relação aos primeiros sinais de seca. Ele retarda uma resposta autoprotetiva da planta, ele altera um mecanismo evolutivo que suspende o crescimento da planta, que reduz a fotossíntese, que fecha os estômatos, que aprofunda as raízes na medida em que a planta vai percebendo essas necessidades distintas do que é a oferta que ela está encontrando de umidade. Há um processo biológico que nós não queremos que se espalhe, que é esse processo de miopia da planta em relação aos sinais da seca, e que se torna mais alarmante ainda num período de aquecimento global. E as reações da Argentina se centram nisso. Existem documentos de mais de 1.000 cientistas e várias organizações rejeitando esse trigo pelas ameaças que ele traz. E no Brasil, essas reações envolvem cartas que foram enviadas para os ministros. O Fórum enviou a sua correspondência, aliás, o Fórum, com o apoio dos Amigos da Terra, enviou essa correspondência trilingüe. Existe uma versão em espanhol e uma versão em inglês que estão circulando internacionalmente. Mas como nós vamos entender, então, que com a reação tão grande
esse milho foi aprovado. Há um paralelo com a soja. A soja HB4, ela havia sido aprovada na Argentina com essa mesma promessa de tolerância à seca, condicionada à autorização de importação dessa soja pela China. E essa autorização não vinha sendo dada até que, com a guerra na Ucrânia, com a ameaça de desabastecimento global, a China autorizou a importação e o consumo na China dessa soja HB4. E o caso do trigo segue o mesmo ritmo, com base num anúncio de vantagens que são discutíveis, desprezando a contaminação efetiva das águas em relação aos agrotóxicos associados a esse trigo, notadamente o glufosinato e amônio, a contaminação dos processos de saúde humana e ambiental, e também o risco de que nós, deixando de importar trigo da Argentina, caso nos tornássemos autossuficientes, nós deixaríamos de exportar para a Argentina o que nós exportamos, dado que ela nos paga as importações feitas do Brasil com, entre outras coisas, principalmente com trigo. Bom, o fato é que esse gene, o gene HB4, já é conhecido desde os anos 60, ele é objeto de pesquisas que foram descontinuadas pelas grandes transnacionais e ele atrasa a resposta das plantas à identificação de falta de água. Se chover antes do fato de que a planta retardou o fechamento dos estômatos, retardou a economia de energia, se chover antes desse desperdício de água se tornar comprometedor, pode ser que ela amplie a sua capacidade de produção em relação a plantas que não tomaram essas medidas. Mas isso não significa que ela tenha melhoria na eficiência do uso da água. Significa que ela retarda a sua resposta ao sinal. E esse retardamento na Argentina, onde existem ensaios de campo acompanhados já há 2 anos, 3 anos, em 2021, se observou que a perda de produtividade desse trigo em relação ao trigo normal, em situação de estresse hídrico e em situação de normalidade de precipitação, era de cerca de 25%. Produzia 1/4 a menos do que o trigo tradicional. E se trata também de uma questão de risco para o consumo, dado que esse trigo, sendo tolerante a um herbicida que tem o seu uso proibido na Comunidade Econômica Europeia, porque causa alterações genéticas, porque é neurotóxico, porque afeta o fígado, porque afeta o sistema reprodutivo, tudo isso vai estar presente nas pessoas que consumirem os derivados do trigo. E não é possível deixar de consumir se esse trigo estiver no mercado, porque não existe um sistema que permita monitorar a presença desse gene HB4 dentro das farinhas. Não temos essa disponibilidade. A empresa afirma que pode ser monitorado pelo gene que confere tolerância ao glufosinato e amônio. Mas isso também é discutível porque foram inseridos no trigo HB4 2 transgenes, um que carrega o gene HB4, outro que carrega o gene BAR, de tolerância ao glufosinato e amônio, cada um desses genes com seu promotor de expressão, portanto eles são independentes. Nós podemos ter na transmissão para outros grãos a presença de um dos genes sem ter a presença do outro. E não poderemos encontrar na farinha uma garantia de que a presença do gene que confere tolerância ao glufosinato e amônio se associa à presença do gene HB4. Além disso, eles pretendiam inserir nesse trigo transgênico cerca de 5.000 pares de bases, pouco mais, cada nucleotídeos, aquelas letras do código genético, C de citosina, T de timina, assim por diante. E inseriram 12 vezes mais do que isso. Lá dentro tem 68.000 pares de bases, quando se pretendia inserir menos de 6.000. E nós não sabemos os impactos disso. Existem estudos, a expressão é pleitropia. A pleitropia examina efeitos de processos metabólicos influenciados por genes que não estão diretamente ligados a esses processos metabólicos, porque os genes funcionam em combinação. Existe também o conceito de epigenética, que diz que o genoma oferece possibilidades de expressão que são condicionadas pelo meio.
Então, um meio ambiente sujeito a qualquer tipo de estresse pode fazer com que surjam manifestações inesperadas, e a presença desses 68 mil pares de bases, quando se pretendiam que fossem 6 mil, vai implicar em rebatimentos e combinações que nós só vamos saber quando surgirem os problemas. E os estudos para a identificação desses problemas são claramente insuficientes. Estudaram o consumo desse trigo em 10 ratos e não fizeram autópsia, examinaram completamente os órgãos internos desses ratos, que comeram esse trigo por 14 dias, um tempo muito curto. Examinaram também algumas aves que comeram esse trigo por 42 dias, e nos dois casos, nesses dois tipos de teste, o trigo foi produzido para o teste. Foi um trigo cultivado sem o uso do glufosinato de amônio, que nós sabemos que é genotóxico, neurotóxico, que afeta o sistema reprodutivo, que tem aquelas implicações todas relacionadas aos processos de divisão celular que se tornam alterados. Esse produto não estava no trigo que deram para os ratos e para os frangos que foram utilizados como evidência de que nós podemos consumi-lo. Bom, para encerrar, qual é a expectativa? A expectativa é que a manutenção de pressões, a manutenção de ações da sociedade redunde num maior esclarecimento da população e uma maior mobilização em defesa da saúde humana e ambiental, e em busca de uma ciência mais digna, uma ciência que produza resultados de interesse coletivo e não resultados associados à privatização da própria pesquisa pública, à privatização dos mecanismos de controle da saúde e a ausência de monitoramento, a ausência de acompanhamento sobre os danos na vida real. É possível também que isso evolua para acusações em instâncias internacionais, dado que o Brasil não está cumprindo o protocolo de Cartagena, do qual é signatário e que trata da transferência entre fronteiras de organismos geneticamente modificados. Tudo isso está disponível em documentos que são produzidos pela campanha permanente contra os agrotóxicos e está sendo acumulado no Fórum Gaúcho e no Fórum Nacional, sendo acumulado em pastas que tratam do trigo transgênico, que estão à disposição dos interessados. Espero ter ajudado, sei que foi muito longo e talvez tenha faltado o detalhamento de aspectos que estão contidos naqueles documentos. Obrigado pela atenção e até qualquer hora.